Gravando. Tudo bem, nono ano? Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa revisão para a prova de recuperação que vai acontecer nesta quarta-feira, tá certo? Como a recuperação ela é relacionada ao conteúdo do trimestre, né? Essa revisão de agora eu vou abordar a primeira avaliação e a segunda avaliação. Então, eu vou comentar alguns exercícios específicos dela. Então, peço que vocês, conforme eu espelhar a avaliação para vocês, resolvam novamente esses exercícios que eu estou comentando, que vai ajudar bastante vocês. É claro que, seguido desse vídeo, tem os outros dois, que foram os próprios vídeos de revisão para ambas as avaliações que aconteceram durante o trimestre, claro, tá? Então, vamos lá. Vou espelhar primeiramente aqui a nossa primeira avaliação. Só um instante. Prontinho. Agora vocês já estão vendo a primeira avaliação que vocês realizaram, né? E essa primeira avaliação, ela abordava o conteúdo da trigonometria, lembra? Então, vamos lá, ó. Primeiro exercício. Determine a que altura se encontra o papagaio do solo, sabendo-se que a mão do garoto dista do solo 1,2 metros. Então, daqui da mão do garoto até o chão é 1,2 metros. Ou seja, a mesma distância daqui até o chão, 1,2 metros. A pergunta é, a que altura se encontra o papagaio, né? Então, nós precisamos descobrir essa altura aqui, certo? Nós temos essa medida 80, lembrando que essa medida é a hipotenusa, está sempre na frente do ângulo de 90 graus, e temos um ângulo de 60, certo? E daí, professor, como que eu vou fazer para mim descobrir a altura disso daí? Aí nós vamos ter que lembrar daquele macetinho, o SOHCAHTOA. Lembra? Aí nós vamos analisar. Nós estamos querendo a altura. A altura ali naquele caso é um cateto. Mas qual cateto? Ah, ele é o cateto oposto. Então, se nós pensarmos lá no SOHCAHTOA, cateto oposto pode ser seno ou pode ser tangente. Nós vamos olhar qual que é o que nós temos aqui. Opa, o que nós temos é a hipotenusa. Então, nós vamos utilizar o seno, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Seno, ele está dizendo que o seno de 60 é 0,86. Então, se o seno ele é cateto oposto sobre hipotenusa, o seno de 60 é 0,86, então o que vai ficar igual ao cateto oposto, o que nós queremos descobrir, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é 80. Então, vai bastar multiplicar o 80 pelo 0,86, dando um resultado, então, de 68,8. Aí você vai olhar para as alternativas e vai correr marcar a letra A e vai perder. Por que está marcado aqui, então, professor? Porque tem 1,2 metros que a mão do garoto está distante do solo. E essa pipa, a pergunta é a que altura, né, esse papagaio está do solo. Então, é essa altura, os 68,8 que nós encontramos, mais 1,2, dando então 70. Seguindo nessa mesma ideia, nós temos o segundo exercício aqui. Um copo tem 12 centímetros de altura, está indicado aqui. E dentro dele há um canudinho. Qual é o comprimento aproximado desse canudinho, sabendo-se que 6 centímetros dele estão para fora do copo? Beleza. Nós temos, então, esta medida, que é a altura do copo, que se nós pensarmos no triângulo retângulo aqui, essa medida ela vai ser o cateto oposto, certo? Cateto oposto ao ângulo de 53 graus, desculpa. E neste caso, nós queremos saber a hipotenusa, porque nós queremos saber quem?
o canudinho, o tamanho dele, né? E eu sei que tem 6 centímetros que já estão para fora. Então, se eu quero saber a hipotenusa, pode ser seno ou pode ser cosseno. Agora eu vou analisar quem eu tenho. Eu tenho o cateto oposto. Se eu quero a hipotenusa, pode ser seno ou cosseno. E tenho o cateto oposto, então só me restou o seno novamente. E o seno de 53 está aqui, 0,79. Jogou lá que seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Queremos descobrir a hipotenusa. O valor do cateto oposto vai ser dividido pelo valor do seno de 53. Ou seja, 12 dividido por 0,79, nós vamos ter 15,1. Sabendo aí que temos 6 centímetros do canudinho para fora, vai dar 21,1. Por isso que a resposta está aproximadamente 21 centímetros. Tá? Lá no outro vídeo tem tudo, como resolver certinho essas situações. Aqui segue a mesma ideia, tá? Temos sempre que lembrar, hipotenusa na frente do ângulo de 90 graus, na frente do ângulo dado, tá? Na frente do ângulo dado. É sempre o cateto oposto, tá certo? Então, finalizando a parte de trigonometria. Aqui nós temos de probabilidade, não vou cobrar probabilidade. Aqui outra de probabilidade, não. Aqui mais uma de trigonometria, tá? Segue a mesma ideia das anteriores. Aqui nós temos uma de estatística, não. Aqui dá para aplicar a trigonometria também. Vale comentar dessa, essa é interessante. Ó. Assinale a alternativa que corresponde à medida do perímetro do trapézio da figura a seguir. Perímetro é a soma das medidas do contorno da figura, certo? Nesse caso aqui, nós temos essa medida, essa e essa daqui. Nós precisamos descobrir essa e essa para nós termos todas as medidas do contorno para determinar o perímetro. E aí eu vou te falar o seguinte, isso daqui é um quadrado. Se aqui é 24, aqui vai ser 24, aqui é 24 e aqui é 24. Aí ficou fácil agora, porque aqui você tem um triângulo retângulo, tendo um cateto 10, outro cateto 24, você consegue determinar a hipotenusa, que nesse caso vai dar 26. 26. Espero que você pause o vídeo, né? Tente fazer, e tem que dar 26 aqui. Então, aqui vai ser 24, aí restou nós descobrimos essa parte. Aqui é 24. A hipotenusa agora é 30. Calcula aí quanto vai dar essa, tá? Mas segue tudo a mesma ideia. Esse caso aqui é utilizando o teorema de Pitágoras, né? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui não tem cateto oposto ou cateto adjacente. Aqui é chamado apenas de cateto, tá certo? Saindo deste conteúdo, tá? Nós vamos para o conteúdo de funções. Deixa eu só compartilhar agora a tela para vocês do conteúdo de funções. Só um instante. Isso, muito bem. Vamos lá, então. O conteúdo de funções. Uma moto se movimenta com velocidade constante, segundo a equação y igual a 50x mais 2. Nessa relação, y representa a posição da moto em quilômetros no instante x em horas. Com base nas informações, assinale a alternativa que representa o tempo que a moto levará para se deslocar 77 quilômetros. Se x, tá? X está dado em horas ali, neste caso, né? E 77 é o que ela vai deslocar, que é a posição, ou seja, dado por y. Então, nós temos 77 igual a 50x mais 2. Esse 2 passou para o lado de lá, ficou 75 igual a 50x. O 50 vai passar dividindo 75, onde vai dar 1,5. Aí você vai olhar para as alternativas, mas professor, não tem 1,5. Quando fala 1,5 horas, quer dizer que é 1h30, tá?
Então, essa daqui é uma clássica de função afim, tá? Onde nós temos aqui ax mais b, tá? Quem acompanha o x é o A e o termo independente aqui é o B. Se o A for positivo, ela é crescente. Se o A for negativo, ela é decrescente. Esse valor aqui é onde corta o eixo y, pensando graficamente agora, tá? Essa é uma função do primeiro grau. A segunda, segue a mesmíssima ideia, tá? Um posto de gasolina cobra R$ 35,00 para lavagem de carros e 4,31 por litro de combustível. Denominando por y o valor a pagar e por x o número de litros de combustível, determine o que se pede. Qual a equação que expressa y em função de x? Ou seja, nós temos uma parcela fixa, que é o que você vai pagar para lavar o carro, é R$ 35,00. Agora, litros para abastecer não dá para saber, porque cada um vai abastecer com uma quantidade. Então, a quantidade final a pagar, né, depende da quantidade que você vai abastecer, certo? Então, por isso fica essa alternativa, onde nós temos que o 35 é a parte fixa, mais o 4,31x, que de acordo com a quantidade de litros que você abastecer, vai ser multiplicado por 4,31. Só lembrando que nessa situação aqui, ó, o A é o 4,31, porque é o que está junto com o x, e o B é o 35. A letra B. Quanto pagará uma pessoa que lavou o seu carro e abasteceu com 40 litros de gasolina? Aí entra a ideia, ó. Vai ser 4,31 vezes 40, 4,31 vezes 40, vai dar 172,4, mais 35, 207,4, ou seja, R$ 207,40. Número 3, pede apenas para colocar a correspondência do bloco 1 com o bloco 2 com relação às variáveis dependentes. Então, por exemplo, quantidade de objetos comprados. Vai relacionar com quem? A distância percorrida do objeto? Não. O valor a se pagar por alguns objetos? Temperatura do objeto, volume determinado? Nesse caso aqui, é o valor a se pagar, né? Depende da quantidade que você compra, você tem um valor a pagar. Quanto mais você comprar, mais você vai pagar, né? As dimensões de um objeto. Distância? Não. Temperatura? Não. Volume de determinado objeto. Né? Sempre que nós falamos em calcular volume, nós temos que multiplicar as dimensões. A velocidade de um objeto. A velocidade, claro, que vai estar relacionada ali com a distância percorrida, né? E a 4, o ambiente em que o objeto está, dependendo de onde ele está, a temperatura vai mudar. Se ele estiver, por exemplo, no Alasca, vai ser muito frio. Se ele estiver dentro de um vulcão em erupção, vai ser muito calor. Então, depende de onde ele estiver para a temperatura dele mudar. Aí nós entramos em função quadrática, agora começa a ficar interessante, né? Então, vamos lá. Número 4. Qual das funções apresentadas abaixo representa o gráfico esboçado no plano cartesiano? Ó, só de olhar para cá, nós já vamos eliminar, tá? Nós já vamos eliminar a letra A, digamos aqui a letra A, né? Já vamos eliminar ela. Por quê? Porque aqui está dizendo que é menos x ao quadrado, concavidade para baixo. O gráfico não é concavidade para baixo. Podemos eliminar também a segunda. Por quê? Porque aqui está dizendo menos 4. Menos 4, ele tem que passar no menos 4. E aqui ele está passando no 4. Então, já eliminamos essa também. Agora, ficamos com x ao quadrado mais 2x, menos 2x mais 4, x ao quadrado mais x mais 4, x ao quadrado mais 2x mais 4. Claro que aqui já está determinado qual que é, né? Vocês estão vendo qual que é a correta. A dica que eu dou para vocês é a seguinte. Calcule o delta. Calculou o delta. Calculou o delta das 3. Aqui o delta der negativo vai ser ela. Ah, professor, mas duas, digamos assim, que das 3, só uma delta deu negativo, então provavelmente ela. Ah, mas duas deu delta negativo, professor, e agora?
Se duas deu delta negativo, calcula o vértice. Ou melhor, você já pode direto calcular o vértice, porque só uma dessas três vai ter o x vértice e y vértice, sendo -1 e 3. Apenas uma delas, que no caso é essa. Pode calcular o x vértice e y vértice, que vai dar certo. Vamos lá. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 2, assinale a alternativa que contém seu gráfico. Então, nós temos aqui 4 gráficos e está dada essa função. Aí ficou difícil de eliminar agora, né? Porque todas estão com cavidade para cima, o A aqui é positivo, todos com cavidade para cima. Aí ficou difícil. Outra coisa que a gente pode analisar. Vai ter que passar no mais 2. Opa, aqui está passando no mais 2, aqui está passando e aqui está passando no 3. Então, a letra D, eliminada. O que eu te falo agora? Calcule o y vértice, porque todas aqui já não corta x. Se não corta x, o delta é negativo. Então, calcula o x vértice e o y vértice, que apenas uma delas vai dar certo, que no caso é a primeira. Tá? Lembrando que o x vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é menos delta sobre 4a. Agora vamos discutir essa 6 aqui, que ela é bem interessante. Considerando uma função quadrática f com 2 zeros reais e distintos e a maior do que zero. Opa, então uma função quadrática com 2 zeros reais e distintos. Quer dizer, então, que nós temos um delta positivo aí, tá? Um delta maior do que zero, porque nós vamos ter duas raízes, ou seja, vai cortar o eixo x em dois lugares. E o A é maior do que zero. Se o A é maior do que zero, nós vamos ter ela com cavidade para cima, cortando o eixo x em dois lugares. Esta é a alternativa correta. F não tem valor máximo ou valor mínimo? Não, tá errado, Se a concavidade... Opa, desculpa, o A ali é menor do que zero, né? Eu falei errado, desculpa. Se o A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Sendo a concavidade para baixo, nós temos o vértice dela, que é chamado de ponto de máximo, tá? E ali está dizendo que não tem valor máximo ou valor mínimo, então está errada essa, porque ela vai ter um valor máximo sim, se a concavidade é para baixo, ela tem ponto de máximo. O y vértice é menor do que zero, se ela tem a concavidade, vamos lá, se ela tem a concavidade para baixo, prestem atenção, concavidade para baixo, nós podemos ter duas situações. Se ela não cortar o eixo x, nós podemos dizer que o y vértice é menor do que zero. Só que sabendo que ela corta o eixo x, não tem como o y0 não tem como o y vértice ser menor do que zero, porque se ela está cortando o eixo x, ela tem parte dela para cima do eixo x que vai ficar na parte positiva. Não há intersecção entre o gráfico de f e o eixo x? Claro que há, ele está falando que f tem 2 zeros reais e distintos, é onde corta o eixo x. Não há intersecção entre o gráfico f e o eixo y? Claro que há intersecção entre f e o eixo y. Agora a última, o gráfico de f não tem um ponto de mínimo? Ele realmente não tem um ponto de mínimo, tá? Porque ele tem um ponto de máximo, porque a concavidade é o quê? A concavidade é para baixo. E quando a concavidade é para baixo, nós temos ponto de máximo. Logo, ele não tem um ponto de mínimo. Então, essa é a correta. Número 7. Ao finalizar o projeto de um túnel, os engenheiros chegaram à conclusão de que o formato parabólico seria a melhor opção para cada seção vertical. Considerando que esse formato proporciona maior sustentação para aquele tipo de terreno, proporciona maior sustentação para o tipo de terreno. Por esse motivo, o túnel
foi construído de acordo com a função dada, menos 0,2x ao quadrado mais 2x, em que x é a distância horizontal, ou seja, a largura do túnel, a partir de uma das paredes do túnel, medidas em metros. E f de x é a altura do túnel correspondente à medida. Entenda, pessoal, que o túnel, tá? Ele tem um formato de uma parábola, né? O túnel, ele tem um formato de uma parábola, vista com cavidade para baixo ainda, né? Ó, negativo aqui. Qual é a altura da parte mais alta do túnel? Se eu quero saber a altura desse túnel, né? Eu vou calcular o y-vértice. Eu calculando o y-vértice, eu tenho a altura desse túnel, tá certo? Calculando o y-vértice, eu tenho a altura do túnel. E a número 8, considerando o enunciado do exercício anterior, qual é a largura desse túnel? A largura do túnel, nós vamos ter que calcular onde que essa função corta o eixo x, ou seja, o x' e o x duas linhas. E aí, colocada na reta numérica, você vê a distância entre um e outro. Essa vai ser a largura do túnel, tá? Então, esse exercício eu posso vir com a abordagem, por exemplo, assim, um projétil foi lançado num formato parabólico. É sempre essa mesma ideia. Se ele foi lançado para cima e depois ele vai cair. Então, ele vai ter um ponto de máximo. A pergunta vai ser sempre assim, qual a altura máxima que ele atingiu? É calcular o y-vértice, tá certo? É nessa ideia aí. A não ser que a pergunta venha, qual é a altura que ele atingiu quando estava em tal metragem, né, considerando que o chão. Então, por exemplo, depois de 3 metros, qual a altura que ele atingiu? Tem toda essa situação, né, de procurar o par ordenado daí. Mas é isso, então, nossa revisão, dessa forma, os exercícios todos comentados, bem tranquilos. Espero que vocês estudem aí e que dê tudo certo na recuperação. Valeu, tchau, tchau, fiquem com Deus.